Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a pluralidade das existências. Sendo a doutrina de vidas sucessivas ou da pluralidade das existências, um dos princípios básicos do Espiritismo, é imperioso que esse tema seja desenvolvido de uma forma a propiciar a todos uma visão bem ampla, demonstrando que, sendo uma das mais justas e sábias dentre as leis de Deus, ela revela o quanto a justiça do Pai é magnânima e equitativa. Foi considerando a relevância desse assunto que Allan Kardec foi levado a escrever em O Livro dos Espíritos extensas considerações com o escopo de esclarecer bem os diferentes aspectos sobre as quais essa lei deve ser entendida pelos estudiosos. A pluralidade das existências não representa uma novidade revelada pelo nosso Espiritismo. Ela foi apregoada desde as épocas mais remotas, no decorrer dos séculos. Foi defendida por personagens importantes da nossa história, os quais deixaram evidenciado que no decorrer dos tempos ela sempre foi considerada uma verdade insofismável, sem dúvida alguma. Constituindo uma lei de natureza, a pluralidade das existências há de ter existido desde a origem dos tempos, e sinais dela se descobrem na antiguidade mais remota. Por exemplo, Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde o tempo imemoráveis. A ideia de transmigração dos espíritos formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Seja, porém, como for, o que não nos deixa dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue se impor à inteligência de uma escola se não contiver algo de verdade e de sério. Desse modo, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria a prova a seu favor. Entretanto, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, uma profunda diferença, assinalada pelo fato dos espíritos rejeitarem de uma maneira absoluta a transmigração do espírito do homem para os animais e reciprocamente. Vindo ensinar aos homens a doutrina da pluralidade das existências corporais, os espíritos benfeitores renovam um princípio que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Os espíritos, no entanto, apresentam esse princípio de um ponto de vista mais racional, mais de acordo com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria de Deus, o Criador de todas as coisas. Entre os judeus, a ideia das vidas sucessivas era geralmente admitida. A crença nos renascimentos do espírito encontra-se indicada veladamente no Antigo Testamento, porém, muito mais claramente no Novo Testamento, nos Evangelhos, e é fácil de se verificar em algumas de suas passagens. O grande doutor da Igreja, Orígenes, admitia a pré-existência da alma como uma necessidade lógica na explicação de certas passagens da Bíblia, chegando à conclusão de que, se ela não existisse, não haveria o porquê.
Deus seria sumamente injusto. A tese de Orígenes foi rejeitada pelos concílios e a Igreja preferiu apegar-se à tese da unicidade das existências. Orígenes foi um grande filósofo da Igreja primitiva, nascido em Alexandria, no ano de 182, e desencarnou em Tiro, no ano de 254. Muitas pessoas repelem a ideia das vidas sucessivas pelo único motivo dela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhe chega de sobre por tudo, portanto não desejariam recomeçar tudo novamente. De alguns se sabe que saltam em fúria só em pensar que têm de voltar à Terra. Porventura, Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo? Tem-se visto algumas pessoas raciocinarem desse modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como Ele é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e atribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por alguns momentos de erro do que lhe facultar meios de reparar suas faltas? Vamos refletir. Voltando à história, deve-se esclarecer que os Vedas, no decorrer da iniciação, apregoavam as leis que presidem os mistérios da imortalidade da nossa alma, da pluralidade das existências e dos mundos. O brahmanismo também tinha e tem como base a crença em tal princípio. Krishna renovou as teorias védicas, ensinando que o corpo é o envoltório da alma, que aí faz a sua morada, sendo uma coisa finita. Porém, a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. Buda ainda foi mais longe, afirmando: o que é que julgais, ó discípulos, seja maior, a água do vasto oceano ou as lágrimas que vertestes quando na longa jornada arrastas ao acaso do renascimento em renascimento, unidos àquilo que odiastes, separados daquilo que amastes? Uma vida curta, uma vida longa, um estado mórbido, uma boa saúde, o poder, a fraqueza, a fortuna, a pobreza, a ciência, a ignorância. Tudo isso depende de atos cometidos em anteriores existências. O convencionalismo da maioria dos doutores da Igreja Ocidental resolveu que ela deveria desprezar em seus fundamentos o princípio evolutivo da reencarnação, preferindo antes consagrar a teoria da unicidade das existências. Deus forma, os edificadores rejeitaram a pedra que no porvir haveria de ser a pedra angular da religião, conforme explicam os evangelhos. A teoria da existência única, convertida em dogma férreo, redundará mais tarde no impasse para a Igreja, uma vez que o gênero humano, atingindo a sua maturidade espiritual, não poderá conciliar as diversidades da evolução, da aptidão e as divergências sociais em face da inverossímil possibilidade da alma humana encarnar uma só vez. E apesar das teologias contarem com um elevado número de adeptos, isso, sem sombra de dúvida, não significa que elas venham a se livrar da inevitável encruzilhada no futuro, à semelhança do acontecido com o sistema geocêntrico, que foi derrogado pela Igreja quando Galileu revelou que a Terra era redonda e não era o centro do universo. Ensinando a lei
da pluralidade das existências corpóreas, os espíritos renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo, a que se conservou até os nossos dias, no pensamento íntimo de inúmeras pessoas. Allan Kardec foi bastante racional nas considerações que teceu sobre a pluralidade das existências. A certa altura, ele diz: se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal. Isso é evidente. Se nossa existência corporal é a única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas, nesse caso, perguntaríamos o que era a alma antes do nascimento e se o seu estado não constituiria uma existência sob qualquer forma. Não há, pois, meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não a tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária. Num e outro caso, qual a sua situação ao tomar corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que dá no mesmo antes da encarnação, só tinha faculdades negativas. Formulemos as seguintes questões. Primeiro, por que a alma revela aptidões tão diversas, independentemente das ideias adquiridas pela educação? 2. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? De onde vem, para uns, as ideias inatas ou intuitivas, que não existem para outros? De onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes? Esses sentimentos inatos da dignidade ou da baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram? Por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que os outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote de peito e a educarmos, enviando-a para depois aos mais renomados liceus, faremos dela uma Laplace ou um Newton? Vamos fazer essas inquisições, vamos procurar respondê-las para que possamos ter base nessa pluralidade das existências. Pode-se acrescentar mais algumas indagações. Por exemplo, por que umas nascem na mais extrema miséria e outras na opulência? Umas têm berço de ouro e outras não têm um mísero bercinho para acomodar o seu corpinho? Por que algumas pessoas nascem, portanto, com doenças incuráveis e sofrem toda a vida, e outras nascem cheias de saúde e de vigor? Por que morrem crianças em tenra idade e outras vivem muitos anos? Por que algumas pessoas nascem sem alguns de seus membros, na cegueira, portanto, numerosas deficiências físicas? E por que uns nascem no seio de povos primitivos e em países inóspitos, e outros nascem no seio dos povos mais civilizados? Por que nascem crianças precoces no campo da música, da matemática e de outros conhecimentos, e outras, apesar de estudarem a vida toda, não conseguem alcançar um nível razoável de conhecimento? Porque criaturas más desfrutam de uma grande prosperidade na vida e outras, bondosas, moralizadas, vivem uma vida cheia de tropeços e amarguras? Qual a filosofia ou a religião
que pode equacionar esses problemas sem apelar para a lei das vidas sucessivas, da reencarnação? O Espiritismo tem explicação para todos esses problemas, demonstrando que essas diferenças, discrepâncias, ocorrem devido, a maior parte das vezes, aos desvios que a própria criatura comete e que exigem um reajuste perante a justiça do Pai. Deve-se, pois, reconhecer que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que sem ela é inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu na sua misericórdia divina. Vamos falar agora um pouquinho sobre os laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e são rompidos pela unicidade das existências. E eu começo com essa frase. E haverá um só rebanho e um único pastor. Está no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 16. 4 alternativas ao homem para o seu futuro de alento. O nada, segundo a doutrina materialista. A absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. A conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. A conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a nossa doutrina espírita. Nos 2 primeiros casos, o espírito perde a sua individualidade, o que representa o rompimento definitivo dos laços familiares e a negação pura e simples da justiça equitativa do nosso Pai maior. No terceiro caso, o espírito conserva sua individualidade, rompendo-se, porém, os laços de família pela desencarnação. O reencontro dos seus membros torna-se problemático, pois, segundo os dogmas dessa igreja, a sorte dessas criaturas estaria definitivamente selada, tudo dependendo do gênero de vida que levaram na terra. Se palmilharem a senda do bem, iriam desfrutar das delícias do paraíso por toda a eternidade. Ou, se enveredaram pelo caminho do mal, iriam experimentar as agruras, as dificuldades, as dores do inferno, também por toda a eternidade, sem contar o estágio que ficariam na fila de espera do purgatório. O reencontro, nesse caso, seria impossível e até Jesus teria dificuldade em formar o tão almejado rebanho único. No quarto caso, não se rompem os laços de família e, pelo contrário, eles têm continuidade e se fortalecem pela formação de famílias no plano espiritual. E ainda que haja uma diferenciação no grau evolutivo de cada um dos seus membros, eles se comunicam, se solidarizam, mantendo sempre estreitos laços afetivos que passam a uni-los cada vez mais. Portanto, o quarto caso é o único que se ajusta perfeitamente no quadro da justiça divina. Porquanto, considerando ser objetivo de Jesus Cristo formar algum dia um só rebanho, sob a orientação de um só pastor. Ou, em outras palavras, uma só e imensa família sob a égide de um único Senhor, de um único mentor. O fortalecimento dos laços familiares se torna um fator preponderante, com vistas a se colimar esse desiderato. Muitos indivíduos temem o aumento indefinido da parentela, em consequência das vidas múltiplas. Trata-se, evidentemente, de um pensamento egoísta,
revelando não existir neles capacidade de amar para abraçar um grande número de pessoas. É indubitável que esse receio é infundado. Primeiramente, porque o amor não deve sofrer limitações ou ser dado por medida. E, em segundo plano, porque isso não significaria, em absoluto, que uma pessoa que tivesse tido 10 encarnações encontraria no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas, um grande número de filhos e uma infinidade de parentes. A reencarnação possibilita melhor integração entre os membros de uma família, pois aqueles que se amam procuram estreitar cada vez mais os laços afetivos, pedindo a Deus para reencarnarem sempre nos mesmos círculos familiares. Ocorre muito frequentemente que em uma família encarnam espíritos que não se afinam muito com os demais membros, demonstrando tendências diversas, parecendo assim, pelas suas inclinações e gostos, que nada têm em comum com seus parentes. Deus permite essas encarnações de espíritos que são antipáticos ou que são estranhos ao seio dos familiares, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e meios de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Geralmente o seu caráter se abranda, seus costumes se aperfeiçoam e as antipatias assim desaparecem. E é desse modo que se produz a fusão de várias categorias de espíritos, como na Terra se processa o caldeamento das raças. Os espíritos formam no mundo espiritual agrupamentos ou famílias unidas pela afeição, pela semelhança de inclinações e pela atração mútua. Sentindo-se felizes por estarem juntos, eles procuram sempre mais estreito entrelaçamento com todos. A encarnação só os separa momentaneamente, porque, retornando à erraticidade, eles se encontram assim, como sucede com amigos quando retornam de uma longa viagem. Muitas vezes, acontece que muitos deles reencarnam juntos numa mesma família ou num mesmo círculo para assim palmilharem juntos no melhor roteiro evolutivo. Deve-se entender que há essa afinidade e trata-se de espíritos que nutrem uma verdadeira afeição mútua, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo físico. Quando a união da Terra teve apenas por escopo, por fundamento, a satisfação dos sentidos, não há qualquer motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. As afeições espirituais, por outro lado, são permanentes. Desse modo, as afeições carnais extinguem-se com as causas que as provocaram, pois essas causas deixam de existir no mundo espiritual. A teoria da vida única exclui necessariamente a pré-existência da alma, que seria criada ao mesmo tempo que o corpo sem qualquer ligação anterior. Todos os membros de uma família seriam estranhos entre si. A união da família ficaria reduzida a uma filiação corporal sem nenhuma ligação espiritual. E após a desencarnação, considerando-se essa teoria, a sorte do espírito estaria definitivamente selada sem qualquer apelação e com a consequente anulação de todo o progresso alcançado. Seria, portanto, a ruptura de todos os laços da família sem a certeza ou esperança de poderem um dia se reunirem, se reverem, dado que tudo dependeria de terem bem ou mal vivido na Terra. Pela encarnação, reencarnação e pelo progresso que lhes são consequentes, todos os que se amam se encontram na Terra e no mundo espiritual, caminhando junto rumo a Deus.
Se alguns fracassam ou retardam o seu progresso, nem por isso as esperanças estarão perdidas, uma vez que serão sempre amparados pelos que os amam, retomando assim a senda evolutiva. Há, portanto, uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. E considerando tudo isso, nós aqui vamos nos fortalecendo a cada dia, com todas as dificuldades que no momento estamos enfrentando, aprendendo a nos amar uns aos outros, aprendendo a valorizar o que tínhamos, e muitas das vezes nós nem nos tocávamos que éramos tão ricos, tão amados. E hoje temos que amar separadamente, longe um do outro. Mas, como diz a lei, o amor não existe só no toque, o amor existe no coração. E esse momento de separação de todos nós, de segregação, de confinamento, é para refletirmos. É para aproveitarmos e estudarmos a doutrina, para que possamos errar menos e evoluir espiritualmente mais depressa. Aproveitemos esse momento e façamos dele um momento importante em nossa vida, de reflexão, de meditação, de nos voltarmos para dentro de nós mesmos e nos melhorarmos, acreditando sempre na misericórdia do Pai e no infinito amor